Sim, o vídeo de apostas de tema, esse vídeo que vocês querem, que vocês pedem o ano inteiro, saber o que a gente aposta para a redação do Enem. Mas já vou antecipar que ele não serve para muita coisa, porque sempre a gente erra. Roda a vinheta! Carinha pálida, então eu sou o Henrique Araújo, se você não me conhece, chegou no canal agora, esse canal aqui é para redação do Enem principalmente, mas tem umas outras coisinhas mais, já te inscreve, deixa teu joinha e ativa o sininho para as notificações. E se você já é antigo aqui, carinha pálida oficial também, deixa teu joinha e ativa as notificações que o Enem tá chegando. Olha só, apostas de tema, o Paleface, vou jogar limpo com vocês. Possivelmente eu vou errar todas. Por quê? Porque a gente erra sempre, gente. Todos os professores, é muito difícil acertar, assim, na mosca, o que o Enem vai trabalhar. Eu acertei uma vez em 2016, com a intolerância religiosa, era um tema que eu tinha um feeling, não sei o que deu, e foi intolerância religiosa. Mas desde 2017 para cá, esses 3 últimos Enems, o Enem está sendo muito específico, formação educacional de surdos, né? Democratização do cinema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. É muito específico, então fica muito difícil a gente acertar. E você sabe, se você me conhece, que não é pelo tema que a gente tem que estudar. Quem sabe dirigir em qualquer rua. Então é pela técnica argumentativa, pela técnica do texto. Isso que importa, tá bem, Paleface? Mas vamos lá, vocês querem, eu vou jogar para vocês. Eu já falei um pouquinho desses temas no Jogo da Redação, o evento que aconteceu aqui nesse canal em novembro, e eu vou retomar algumas coisinhas. A minha primeira aposta para o Enem 2020, só minha aqui, prof. Henrique Araújo falando, é escassez de saneamento básico, certo? Não é a minha principal aposta, essa ordem não é aquela que eu acho mais, tá? Escassez de saneamento básico, por quê? Saneamento básico ainda é um problema muito grave no Brasil e está sendo pouco discutido. Primeiro ponto é esse, o Enem sempre traz temas silenciados. 2, o Enem costuma trazer questões que foram legisladas, sancionadas, né, discutidas em um âmbito legislativo, governamental, no ano anterior. E nós tivemos o Marco Civil do Saneamento Básico em 2020. Então, inclusive foi feito todo o AUE lá de forma virtual por causa da pandemia, mas teve um novo marco aí de saneamento básico pedindo, né, já com uma legislação um pouco mais assertiva para diminuir os lixões a céu aberto, para ter mais aterro sanitário. E o saneamento básico, ele é um problema que vai reverberar, olha a palavra, né, reverberar aquela pedrinha assim no rio, em vários outros, né? Tratamento da água, custos de saúde pública. Então, o saneamento básico é sim um problema grave em relação ao mundo em que a gente vive, porque ele está no meio de um sistema ambiental e no Brasil isso ainda é muito, muito carente. A gente tem um dado do G1 que 50% da população não tem um saneamento básico ainda. 50% da população, gente, é metade. Cerca de metade da população ainda não tem saneamento básico e 16% não tem água tratada. Então eu acho que é um tema muito bom que viria a calhar super bem. Tema 2. Maus tratos aos animais. Sim. Vocês sabem, tá aqui esse vídeo que eu fiz, que eu sonhei com esse tema, então não tem como eu não apostar nesse tema, né? Maus tratos aos animais seria um tema super interessante, mas já foi bem discutido este ano. O Bolsonaro sancionou uma lei, roda aí pra mim, sincerinho, sancionou uma lei em 2020, aumentando a pena de um agressor aos animais. Então isso já dá um corpo mais interessante para ser tema de redação. E é um tema que não envolve muita política, né? É um tema super assim que todo mundo apoiaria, né? E o Brasil hoje tem 30 milhões de animais abandonados, então é sim um problema brasileiro bastante sério, que seria interessante cair na prova.
Aí uma aposta minha que eu não tinha visto ninguém falar até o jogo da redação que aconteceu no dia 8 de novembro. Agora eu já vejo umas propostas aí pipocar no Instagram, que é dificuldades de empreendedorismo. Essa é a minha grande aposta, que realmente não foi falada, não foi discutida e não foi trabalhada pelos professores de redação ao longo desse ano. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque nós tivemos, como cenário da pandemia, muitas leis de microcrédito, de apoio ao microempresário, de flexibilizar a lei da falência, coisas que envolvem, esse universo de empreendedorismo. Primeiro ponto é esse. Segundo, é uma pauta do governo. O governo adoraria que isso fosse, sim, trabalhado mais. E terceiro, que o público é jovem, um público que está saindo do ensino médio. Então seria super interessante, para esse público que está saindo do ensino médio, pensar um pouco a questão da dificuldade de empreender, tentar incentivar essa galera aí a ter o seu próprio negócio. E presta atenção, bota aí na tela, Sincerinho. É um problema sim no Brasil, porque o Brasil é o segundo país com mais dificuldade de abrir o seu próprio negócio. Então, sim, é um problema. Aí, a minha aposta 4, ela vem num lugar assim, numa palavra. Eu ainda não identifiquei qual seria o grande tema, mas a palavra, excesso. Joga aí pra mim, grande, Sincerinho, excesso. Esse excesso, por exemplo, poderia ser de telas. A gente está com muita tela, a pandemia aumentou muito isso, então é sempre o celular, é sempre o computador, tablets, enfim. Tem um tema que eu trabalhei que é o distanciamento familiar provocado pelas telas. Isso seria super interessante, esse excesso de telas que a gente vive. Ou um excesso de barulho, ou um excesso de trabalho, ou um excesso de informação, Então a gente vive numa era com muita coisa o tempo inteiro, a gente está sempre sendo bombardeado. Isso eu acho que é uma coisa que o Enem poderia trabalhar. Então vai para vários lugares, mas a lógica seria essa, de uma sociedade que vive com muita coisa. E por fim, a aposta 5, ela vai na onda de todo mundo. É sim a grande aposta para esse ano. Não sei porquê, o INEP publicou umas coisinhas lá, mas sempre tem aquele tema que todo mundo acha que vai cair e não cai. Vai que aconteça nesse ano, o tema é alfabetização. E a alfabetização entraria ali um letramento digital, por exemplo, alfabetização digital. Isso seria interessante porque o Enem ama educação e ama tecnologia, e trabalhar esses dois juntos seria algo bastante carinha do Enem, Então um letramento digital ou essa literacia familiar que muita gente já falou, Mas vamos colocar tudo nesse saco da alfabetização. A alfabetização ainda é um problema no Brasil, a gente tem cerca de 11 milhões de pessoas analfabetas, e isso vem de uma herança escravocrata, A gente passou por um longo período de escravidão, que foi, que acabou, com todas aquelas aspas em 1888, mas que deixou aí profundas cicatrizes históricas, E uma delas é o analfabetismo, por que acontece, gente? Até o século XIX, até o final do século XIX, como a gente tinha uma sociedade pautada na escravidão, a gente tinha um grande índice de analfabetos, que vai se perdurar ao longo do tempo. Isso inclusive está na literatura do final do século XIX. Machado de Assis é um dos grandes expoentes que denuncia essa dinâmica, Porque os escravos não eram todos, mas a grande maioria eram analfabetos. Os senhores de terra não tinham interesse em alfabetizar essas pessoas. Então, temos 5 apostas. Vai lá, vamos resumir, Sincerinho. Aposta 1, escassez do saneamento básico, maus tratos aos animais, dificuldades de empreendedorismo, excesso e alfabetização. E aí, Paleface, curtiu essas apostas? Comenta aqui embaixo já qual é a mais provável, o que vocês acham. E se você tem uma opinião diferente, uma aposta diferente, bota aqui embaixo também que eu quero saber. Por hoje era isso, eu volto semana que vem. Um beijo pra vocês, te inscreve no canal e tchau!